sobre a história da mulher samaritana. E ontem a gente teve um tempo aqui, né, na conexão com as pessoas que vão ser recebidas hoje à noite, um tempo de ministração, e eu trouxe essa mesma palavra. E aí eu vou compartilhar ela também com vocês, crendo que a palavra é viva e eficaz, e crendo que ela se renova, e crendo que ela vai falar com vocês coisas que vocês já ouviram essa palavra muitas vezes, mas eu creio que ele pode trazer uma outra maneira de entender o que Deus está falando aqui. Amém? Primeiro, eu gosto muito dessa passagem da mulher samaritana. Ela fala muito comigo. E eu sempre digo que a história da mulher samaritana é uma história completa. É uma história que fala do nosso processo com o Senhor. Essa mulher, ela tem um encontro com Jesus. Jesus toca nas suas dores, toca nas suas feridas. Jesus se revela para ela como Cristo, como Messias. Ela é plenamente tocada pelo Senhor e depois disso ela é enviada e ela alcança uma cidade para o Senhor. Isso é o nosso processo de vida com Deus. E é isso que Ele quer fazer com todos nós, amém? Então, eu gosto muito da história dela. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 4, em João 4, versículo 4, amém? Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que pegar água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E Jesus lhe afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Vamos até aqui. Tem muitas coisas especiais nesse texto, né? Mas a primeira coisa que eu queria trazer para a gente pensar é sobre a maneira que Jesus se encontrou com ela de maneira proposital. Jesus quis se encontrar com essa mulher. Ele passou por Samaria, ele tinha 3 caminhos para chegar no destino dele. Mas ele quis passar por Samaria, porque Jesus, no seu coração, já tinha marcado aquele encontro com aquela mulher. Ainda que aquela mulher não soubesse que aquele dia iria mudar a vida dela, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. E Jesus, ele calculou cada detalhe de como seria o encontro com essa mulher. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que para essa mulher era um dia comum. Para essa mulher era um dia normal. Ela estava vivendo a rotina do ordinário dela, indo ao poço pegar água. Como a gente se levanta, toma banho, escova o dente, vai trabalhar, faz almoço, enfim. Era um dia normal para aquela mulher, ela não estava fazendo nada de diferente naquele dia. Então, para ela, era um dia comum e ela estava fazendo coisas normais. Mas para Jesus, era o dia de mudar a vida de alguém. Era o dia de encontrar uma filha e trazer para casa. Era o dia de dar sentido para uma mulher que não encontrava sentido na sua vida, que buscava sentido e não encontrava dia após dia. Então, Jesus marcou algo com você hoje, amém? Todos os dias é um dia de encontrar com Jesus. Isso mostra para a gente que a gente precisa alinhar as nossas expectativas. Quantas vezes a gente entende que o encontro com Deus precisa de todo
um lugar especial, precisa de algo muito diferente, né? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, a gente faria uma entrada triunfal, a gente apareceria do nada e diria: olá, eu sou Jesus, vim mudar a sua vida. A gente faria toda uma festa, ou a gente espera isso de Jesus. Mas me encanta a maneira como Jesus é simples. Me encanta a maneira como Jesus se revela para a gente no nosso dia a dia. Me encanta a maneira como, enquanto você faz as suas coisas normais, Ele está ali dizendo: vamos conversar? O que eu posso te ensinar através dessa água que você pega todos os dias, que você vai lá e carrega e bebe? Será que a gente tem percebido o Senhor no nosso dia a dia? Será que a gente tem visto o Senhor no nosso cotidiano, no ordinário? Naquilo que a gente às vezes faz no automático? Porque o Senhor está com você o todo tempo, amém? O Espírito Santo habita dentro de você. Em todo tempo Ele quer falar. Então Jesus, ele marca na agenda dele esse encontro com essa mulher, que de maneira desapercebida teve a sua vida transformada. Ele tinha 3 caminhos, mas ele escolheu passar por aquele lugar. Engraçado que aquele lugar era um lugar não muito bem visto pelos judeus, né? Os judeus e os samaritanos, eles tinham, vamos dizer assim, uma rixa, né? Uma briga de família, vamos dizer assim. E aí, quantas vezes, não vou falar igual o pastor, não precisa levantar a mão, a minha já está levantada, né? Mas quantas vezes você está passando pela rua e você atravessa para não falar com alguém? Quantas vezes você muda o seu percurso para não passar em determinado lugar? Quantas vezes você finge que está falando no celular para não cumprimentar alguém com quem você não se dá bem? Mas Jesus aqui, ele não estava se preocupando com aquilo que parecia para os outros sobre os samaritanos. Ele estava preocupado somente em encontrar aquela mulher. E ele passou exatamente por aquele lugar. Aquela mulher, ela estava sozinha, era por volta de meio-dia, ou seja, o sol estava rachando, estava muito quente, e ela estava sozinha indo buscar água. Isso fala da história dessa mulher. Essa mulher estava fazendo isso sozinha porque ela era considerada uma mulher de má fama. A gente vai lendo, né? Se vocês forem lendo o capítulo todo, o capítulo 4, a gente vai ver que essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, em determinado momento, Jesus diz para ela: vai lá e busca o seu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. E ele diz: é verdade, porque você já teve 5 maridos e esse que você tem não é o seu marido. Então, essa mulher é uma mulher considerada pela sociedade como alguém que não é digna. É uma mulher colocada à margem, uma mulher ignorada, é uma mulher de má fama. E se hoje em dia uma mulher de má fama já é colocada à margem, imagina naquela cultura, naquele tempo, dentro daquela sociedade. Mas Jesus foi se encontrar exatamente com essa mulher. Porque Jesus, ele não tem problema em mudar as nossas histórias. E ele não fica olhando e contando os nossos pecados. Jesus se encontrou com aquela mulher para transformar a vida dela e dar para ela um novo sentido. Então ele passa por aquele lugar. Ele para debaixo daquele mesmo sol quente que aquela mulher estava. Ele se encontra com ela em um momento onde os discípulos não estavam com ele. Porque os discípulos iriam questionar, como eles questionaram quando voltaram. E eles iam dizer: mestre, você está falando com essa mulher? Essa é uma mulher de má fama, é uma samaritana. Ela não é digna. Mas Jesus se sentou com ela. Assim como ele já se sentou com cada um de nós aqui. E continua se sentando todos os dias. E continua se revelando todos os dias. Enquanto todo mundo julgava aquela mulher pela sua história, Jesus amou aquela mulher com tudo que ele tinha e mudou a história dela. Porque os nossos julgamentos, eles não mudam a história de ninguém. Mas o amor de Deus através de nós transforma a realidade. O desejo de Deus é que a gente seja como Jesus. Amém? Jesus ali, ele quebrou
várias regras, né? Ontem eu fui estudar mais um pouco o texto e aí eu nem sabia disso, né? Que um judeu falar com uma mulher em público e pedir água já era uma quebra rígida de um costume social. Por isso essa mulher ela fala para ele: como você, sendo um homem judeu, fala comigo? E como mestre da lei, era pior ainda. Os judeus mais rigorosos não compravam alimentos manipulados por marginalizados samaritanos. Olha o nível de dificuldade que existia entre eles. Olha quantos lugares Jesus estava alcançando quando ele se senta com essa mulher. Quanta coisa ele está quebrando, quanta coisa ele está deixando para trás. Ele está dizendo: não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu vim para todos. Amém? Jesus faz isso com graça, Jesus faz isso com amor. E ele começa um diálogo com ela. Isso é outra coisa que eu acho muito interessante. Em vários momentos a gente vai ver Jesus se aproximando e puxando uma conversa, começando um diálogo sobre algo comum, sobre algo normal. Me dá aí um pouquinho de água. Você está pegando aí? Me dá uma água para beber. Quando ele encontra os discípulos a caminho de Emaús, ele chega para eles e ele começa caminhando com eles e vai puxando uma conversa. Vocês estão falando sobre o quê? E é assim que Jesus faz. Jesus quer saber da sua vida, Jesus quer saber do que você está vivendo, Jesus quer saber das coisas simples que você tem feito. E essa é a maneira que ele começa uma conversa com essa mulher. Me dá um pouco de água para beber. O mais interessante é que ele pede a ela uma água física, sabendo que ele daria para ela algo espiritual. Ele pede para ela uma coisa que ela podia entregar para ele, mas que ela só tinha porque ele deu. Jesus chega com uma conversa para dizer que ele queria saciar a alma dela. E é isso que é o plano de Jesus. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acredita em ser igreja, é por isso que a gente está aqui nesses 6 meses doando a nossa vida, porque a gente acredita que Jesus quer alcançar pessoas e transformar essas pessoas. É isso que nos move, é isso que faz a gente levantar todos os dias e arregaçar as mangas, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente consegue de maneira natural, todo o nosso esforço, tudo que a gente vive nesse mundo, por mais importante que seja, é algo passageiro. A gente sabe que você pode ter todas as faculdades, pós-graduação, você pode alcançar lugares de governo, se tornar alguém importante, você pode ter tudo. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Então a gente se doa e a gente se gasta para que o mesmo Jesus que me encontrou, que encontrou você, encontre os outros. É por isso que a gente está aqui. E é isso que Jesus está ensinando. A água que ela estava pegando no poço, ela conseguia fazer sozinha, era um esforço dela. Por mais difícil que fosse. Mas a água que Jesus tinha para dar para ela, esforço nenhum poderia produzir. Só um encontro com Cristo. E o desejo de Deus é que a gente tenha esses encontros com Cristo e que a gente deixe Ele saciar a nossa sede. Essa mulher, ela vivia em um contexto de completa exclusão e rejeição. Essa mulher, ela estava pegando a água sozinha porque as outras mulheres não queriam ser vistas com ela. As outras pessoas não queriam estar com uma mulher de má fama, porque você naturalmente associa a pessoa com quem ela anda, não é? Ontem eu até me lembrei de alguns ditados aqui. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Não é assim? Quem anda com porco, farelo come. E aí você pode dizer, se você quiser uma coisa mais bem estruturada, mais comprovada, você pode dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. A gente sabe disso, pastor? O pastor falou isso no último encontro de jovens. E isso é algo que é verdadeiro. As pessoas com quem a gente anda, elas impactam na nossa vida. Elas têm influência sobre nós, não é verdade? Então, essa mulher de má fama, é óbvio que as outras mulheres não iam querer estar caminhando junto com ela.
As mulheres pegavam água ou de manhã, quando, né, o sol não está tão quente, ou por volta da tarde, mas ela não ia nesse mesmo horário, porque ela não era bem vista, não era bem acolhida. E Jesus vai lá e diz: eu vou te dar uma água que vai saciar a tua sede. Porque essa mulher, ela vivia de encontros e encontros com homens que não podiam saciar a sede dela. Essa mulher viveu esses processos de, se ela tinha 5 maridos e o sexto ainda não era o marido dela, é porque ela havia se relacionado de maneira contínua com homens que não cuidaram dela. Ela viveu processos seguidos de rejeição, porque dentro daquela cultura uma mulher não era como hoje, sabe? Que uma mulher escolhe o seu marido. Uma mulher precisava de um marido, mas ela não escolhia o seu marido. Então, provavelmente, o primeiro casamento pode ser, e aqui eu estou imaginando, tá? Pode ser que o pai direcionou esse primeiro casamento e esse casamento não deu certo e ela foi colocada de lado e um outro homem se interessou por ela e ela ficou com esse homem e por algum motivo não deu certo e ela começou a buscar alguém que cuidasse dela, mas ela não encontrou alguém que cuidasse dela de verdade, porque se ela não tinha um marido que cuidava dela, não é verdade? Mas nesse dia comum, no ordinário da vida dela, ela encontrou um homem chamado Jesus. E esse homem amou ela de maneira completa. Esse homem deu a ela um amor que nenhum outro homem poderia dar. E nós não podemos buscar em pessoas aquilo que a gente só vai encontrar em Deus. A gente não pode fazer isso. Porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum trabalho, nenhuma condição social, nada vai preencher a sede da nossa alma. Só tem um homem capaz de fazer isso, que é Jesus. E ela encontrou. E ela encontrou esse homem. E a vida dela foi completamente transformada. Mas é muito engraçado que, quando Jesus começa a conversa com ela e fala dessa água, ela começa a questionar: como você vai me dar essa água? O poço é fundo, você não tem como pegar. Ela começa a questionar e ele começa a falar com ela de coisas espirituais e ela estava pensando em coisas naturais. Jesus estava falando para ela que iria saciar a alma dela e ela estava pensando numa água física que ela poderia beber. E ela até se interessa, porque ela fala: beleza, se você tem uma maneira de me dar essa água e eu não vou mais precisar vir aqui ao poço no calor do sol, meio-dia, carregar essa água, então eu quero essa água. E às vezes a gente está assim. Às vezes Jesus está falando com a gente do que Ele tem para fazer na nossa vida, dos planos dEle para o nosso futuro, e a gente está falando para Ele de coisas pequenas e passageiras. Às vezes Jesus está te oferecendo a água da vida e você está pedindo somente a água física. Às vezes Jesus está te chamando para mergulhar e para conhecer Ele de maneira plena e você está só molhando o pé na praia. Entende? O desejo de Jesus é que você se aprofunde nele, é que você beba dessa água, que você seja completamente transformado. Que isso mude, que isso dê direção para a sua vida. Amém? E aí ele vem oferecendo essa água para ela, mas ele também vem libertando ela do peso, do pecado da sua história. Quando ele pergunta para ela: vá lá e busca o seu marido, ele não está fazendo isso para humilhar, nem para ofender aquela mulher, ele não está chegando ali e dizendo: eu tenho uma água para te dar, né? Mas brincadeira, você pecou para caramba até aqui. Não, eu tenho uma água para te dar, mas você não acha que você está um pouquinho demais? Não. Ele está falando isso porque ele está curando aquela mulher enquanto ele fala. Ele está dizendo para ela: eu sei o que você viveu até aqui, mas eu estou disposto a mudar a tua vida. Eu sei o que você viveu até aqui, e isso não impede que eu ame você. Enquanto todos estão te julgando, te ofendendo, te excluindo, eu estou dizendo para você que eu vou saciar a tua sede e que eu vou dar direção para a sua vida. Isso é amor, isso é graça.
E talvez se a gente encontrasse uma mulher como essa, a gente diria que não tinha mais jeito para ela. Talvez se nós estivéssemos diante de homens e mulheres com testemunhos difíceis, a gente diria, acho que não tem mais jeito para essa pessoa. Mas não existe pecado maior do que a graça de Deus. Não existe uma história que não possa ser transformada por Jesus. Não existe nada que Ele não possa fazer e mudar. E é isso que Ele está fazendo com essa mulher. A gente vai falar de mais uma coisa antes de encerrar, que é o fato de que Jesus começa a conversar com ela sobre adoração. Ela começa a perguntar, quando ela entende que ele é um profeta, ela começa a perguntar para ele sobre qual o lugar certo de adorar, qual a maneira certa de adorar. E aí Jesus começa a falar para ela sobre a verdadeira adoração. Jesus começa a dizer para ela que haveria um tempo onde nós o adoraríamos em espírito e em verdade. E por que eu estou falando isso? Porque os nossos encontros com Deus têm objetivo, têm propósito. Então Jesus ele se encontrou com aquela mulher para se apresentar como a fonte de água viva que ela precisava, para liberar ela dos seus pecados e para ensinar ela sobre uma vida de adoração. E aqui ele está dizendo, existe algo mais importante do que o lugar onde você adora, que é como você adora. Ele está dizendo agora, vocês vão me conhecer, e me conhecer vai gerar uma vida de adoração. Agora, o ordinário dela não ia ser só carregar uma água. Ia ser carregar uma água adorando a Jesus. Agora, ela viu Cristo. E isso fez com que ela aprendesse sobre quem Ele era. E isso deu para ela a possibilidade de adorar Jesus em espírito e em verdade. Quando Jesus encontra você, e Ele já encontrou você, eu creio. E Ele se revelou para você. E Ele mostrou para você quem Ele era. Qual foi a sua resposta? A resposta que a gente precisa dar para quem Deus é adoração. É adoração. Não é sobre um lugar, é sobre um coração que fala, eu conheci o Cristo e isso mudou a minha vida. Então agora tudo que eu faço é para Ele. Tudo que eu falo tem a ver com Ele. Aonde eu vou, eu falo sobre quem Jesus é. Porque agora eu entendi que a minha vida precisa voltar para Ele. Então, isso tudo tem a ver com o que a gente está falando dos 6 meses da igreja, do batismo. Tudo isso é porque a gente entendeu quem Jesus é. É Ele quem dá a direção para a gente. Amém? Então, Jesus ele vem e ensina ela sobre uma verdadeira adoração e se revela como o Messias, o Cristo. Até então, ela entendia que ele era um profeta e, durante a conversa, ela vai entendendo que ele é o Cristo, que ele é o Messias enviado, que eles tanto esperavam. E, mais uma vez, eu quero falar sobre a nossa expectativa sobre quem Jesus é. Porque os judeus esperavam que Jesus ia chegar poderoso, um rei, que ele ia chegar matando os inimigos, que ele ia quebrar tudo, ia chegar e botar ordem, e colocar eles no lugar mais alto. Eles esperavam algo, porque eles liam as palavras e eles interpretavam de acordo com o coração deles, de acordo com a expectativa deles. E às vezes a gente está esperando que Jesus venha, se revele e faça as coisas da nossa maneira, de acordo com aquilo que a gente entende de Jesus. Mas a gente precisa deixar que Cristo se revele por quem Ele é e não por aquilo que a gente acha que Ele é. Tem 2 maneiras de ver Jesus. Como eu quero, como eu acho, com aquilo que eu espero que Ele tenha que fazer. E a outra é a maneira como Ele se revela na palavra. Qual Jesus nós estamos servindo? Aquele que faz aquilo que eu acho que Ele deve fazer? Ou aquele que é quem Ele é? Porque para mim pode ser que eu esteja esperando que Jesus venha e se revele numa nuvem, que Ele mande um anjo com um recadinho, que Ele me dê inúmeros sinais, que Ele faça coisas maravilhosas. Ele pode fazer todas essas coisas. Mas às vezes Ele está se revelando para mim no ordinário, como Ele fez com essa mulher.
e eu não estou vendo, porque a minha expectativa não está alinhada com quem Ele é, mas com o que eu quero. Então, Jesus ele se revela para ela como o Messias, e a partir disso a vida dela é completamente transformada, e ela se torna uma missionária. Aquela mulher, ela sai dali e ela vai pela cidade onde ela tinha má fama, e ela sai dizendo: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei aquele que sabe tudo sobre mim. Mas todo mundo daquela cidade sabia da vida dela. Mas Cristo sabia quem ela era. Eu encontrei alguém por quem vale a pena viver. Eu encontrei alguém que saciou a minha alma, que saciou a minha sede, que me deu direção. Eu encontrei o Cristo, o Filho de Deus, o Messias enviado. Eu encontrei. Ela saiu pela cidade dizendo isso. E aquela cidade se rendeu a Jesus através do testemunho daquela mulher. E é isso que Deus tem para nós como igreja, é isso que Deus tem para você, para a sua família. Será que o nosso testemunho de Cristo é como dessa mulher? Ou será que nosso testemunho está amarrado, engessado, naquilo que a gente ainda está esperando que Jesus faça? Porque você já encontrou Cristo. Amém? Então, o nosso dever, o nosso lugar é de sair por aí, gritando pelos 4 cantos: eu encontrei o Cristo, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que sacia a minha sede, aquele que dá direção para os meus dias, e aquele que não está me julgando, que não está me excluindo, que não está querendo colocar um padrão de vida para mim, mas aquele que me amou, e o amor dele me transformou. E a partir desse amor é que a vida dela tomou um outro rumo, uma outra direção. Amém? Estão comigo? Você pode ficar de pé? Se o louvor quiser me ajudar para a gente terminar. Então, tem algumas... Sei que eu falei muitas coisas, né? Mas tem algumas coisas que acontecem nos nossos encontros com o Senhor. A nossa alma é saciada por Ele. Nós somos perdoados. Nós somos curados. Nós aprendemos a adorá-lo. E somos enviados para que outros também encontrem o Senhor. Essa é a história da mulher samaritana. Na verdade, tem muitas e muitas coisas que podem sair de um só texto. Mas isso é o que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Nós encontramos o Cristo. E precisamos testemunhar sobre quem Ele é. Amém? Eu queria convidar você para a gente terminar esse momento aqui no altar. Queria chamar todo mundo, se você puder vir, se você não tiver nenhuma limitação, para estar aqui na frente junto comigo. Para a gente orar, para a gente colocar o nosso coração diante de Deus. Talvez você esteja encontrando com Ele nessa manhã e Ele esteja querendo curar a sua alma. Talvez Ele esteja querendo curar você das dores do teu passado. Talvez Ele esteja te ensinando sobre adoração. Eu acredito que cada um aqui está em um momento diferente com o Senhor. Então, cada um está ouvindo algo diferente. Não dá para alinhar o que todo mundo está ouvindo. Mas dá para alinhar a nossa resposta. Qual é a sua resposta para Jesus? A nossa resposta precisa ser a adoração. A nossa resposta precisa ser dizer que nós amamos a Ele e vamos por esse mundo dizendo quem Ele é. Amém?